força da minha busca a Deus está aliada ao estado do quê? Do meu coração. Quer dizer, o profeta disse a esse rei, agora porque o teu coração não estava alinhado ao estado do coração que Deus procura, vais ter guerras. Quer dizer que tem guerras que nós estamos a travar por causa da forma como está diante de Deus o quê? O nosso coração. Será que vocês estão aqui? Agiste loucamente, porque desde agora haverá o quê? Guerras contra ti. Ou seja, não precisavas agir daquele jeito, bastava teres o teu coração totalmente dedicado a Deus, e Deus te abençoaria, e Deus te daria terras, e Deus te daria territórios, e Deus te curaria, e Deus traria coisas a teu favor. Só que você preferiu agir de forma louca. Agora guerras virão sobre ti. Muitos de nós nas nossas igrejas estamos a travar lutas que não necessitaríamos travar por causa do estado do quê? Do nosso coração. Ou seja, os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando a quem tem o coração totalmente dedicado a Ele, para Ele abençoar por meio do seu poder. Quer dizer que quando Deus vem muitas das vezes à terra à procura de uma vida, de um corpo, para manifestar o seu poder, Ele olha para o nosso coração. Veja o que Deus disse pelo ministério de Samuel. Deus disse a Samuel: eu não vejo como homem vê. O homem olha para onde? O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para onde? Olha para o coração. Quer dizer que esse é um protocolo divino para nós sermos abençoados. Esse é um protocolo divino para nós ganharmos territórios. Esse é um protocolo divino para o poder de Deus se manifestar em nosso favor. O estado do meu e do teu coração. Nós não precisaríamos agir loucamente. Basta certificarmos-nos que o nosso coração está o quê? Correto diante de Deus. Basta certificarmos-nos que o nosso coração está o quê? Plenamente dado, entregue, doado a Deus. O que a Bíblia fala, ou o que a Bíblia quer falar de coração, quando fala de coração? Não está falando daquela coisa biológica que está aqui no lado esquerdo. Hello? Eu sei que estamos em jejum, mas não exagerar também, até porque eu sei que você comeu fungo com frango. Então não finge que, pastor, estou a desfalecer, estou com uma fraqueza, o primeiro dia está muito difícil. Não finge. Hello? Ok. Você comeu quizaca hoje? Não é, ministro? Não para falar o ministro. Você disse amém, pai. Já quer justificar coração. Está vendo o coração? O coração. Você disse amém, pai. É para alguém, não é para ti. Relaxa. Ok. Relaxa, ministro. Está para lá. Quizaca eu que comi massa. Mas veja aí. Nós evitaríamos o quê? Guerras. Se certificássemos que de tempos em tempos o nosso coração está correto. Eu dizia que quando a Bíblia fala-nos do coração, ela não está a falar desse elemento biológico que nós temos aqui, como sempre aprendemos, no lado esquerdo da nossa caixa torácica. Não é desse elemento. Quando a Bíblia está a falar de coração, a Bíblia está a falar da fonte da nossa vida. A Bíblia está a falar dos nossos desejos. A Bíblia está a falar das nossas motivações. A Bíblia está a falar dos nossos sentimentos. Porque a Bíblia exorta-nos que sobre todas as coisas guarde o que? O teu coração. E a Bíblia fala que o coração é a fonte da vida. Então quando a Bíblia fala-nos do coração dado a Deus, ela está a falar da inclinação do teu coração. Para que lado do teu coração pende mais? Para as coisas da luz ou para as coisas das trevas? Para as coisas do bem ou para as coisas do mal? Quer dizer que quando Deus diz, se procura alguém para Ele beneficiar, se Ele encontra o nosso coração ou inclinado para o lado do mal, nós não somos candidatos à bênção de Deus. Nós não somos candidatos a ganhar territórios. E em contrapartida, o que é que nós recebemos? Guerras sem fim.
Em contrapartida, o que é que nós recebemos? Guerras infinitas. Se você continuar a ler a história em sua casa, você vai descobrir que depois dessa profecia, passou algum tempo, os pés desses homens incharam e ele tinha sensivelmente 38, 39 anos de reinado e ele morreu. O que é que eu percebo quando estudo a história desse rei? Que não era para ele morrer ainda. Tem relacionamentos que acabaram que não eram para acabar. Negócios que fracassaram que não eram para fracassar. Projetos que não deram certo que eram para dar certo. Coisas que não avançaram que eram para avançar. Coisas que terminaram agora que eram para se perpetuar. Por que não se perpetuou? Porque quando Deus veio para abençoar, encontrou o coração daquele homem o quê? Desviado ou corrompido. O que aconteceu com Saul? Samuel disse a Saul: Deus teria perpetuado o trono sobre a tua família, mas como agiste loucamente, como agiste imprudentemente, o que vai acontecer? O trono te será arrancado. É o que? A motivação do coração de Saul. Quer dizer que Saul morreria, o filho dele seria rei. O filho de Saul morreria, o neto de Saul seria rei. O neto de Saul morreria, o bisneto de Saul seria rei. Deus faria o quê? Perpetuaria o trono na família de Saul. Mas o reinado expirou na família dele por uma única razão: motivação do coração. Há guerras que nós como cristãos estamos a travar por causa de como está a inclinação do nosso coração. Desejos, vontades, conduta, a forma como tratamos as pessoas. Às vezes você é chefe na tua empresa e você é um mau chefe, carrasco, carrasca. Não sei se existe essa palavra em português, mas eu falei. E às vezes quando as pessoas sabem, não, fulano é da igreja. Quem? Esse é mesmo da igreja? Nada, se esse é da igreja, eu vou na igreja fazer o quê? Não é isso que as pessoas dizem? Se o da igreja é assim, eu vou na igreja fazer o quê? Porque as pessoas assustam com o que eles recebem de nós. Assustam com os frutos que doamos a eles. Então veja, não adianta orar, porque o protocolo divino é claro. Para te abençoar, teu coração tem que estar em condições. Então, antes de orar, Senhor, me abençoa, me cura, me faz, olha a minha casa, olha a minha família, pede ainda perdão, misericórdia e corrige o que? O nosso coração. Veja aí, que nem todo mundo, da mesma forma que eu falei no culto de domingo de manhã, que vir à igreja não é buscar o reino de Deus. Porque tem muita gente que pensa, não, eu todos os domingos estou na igreja, então eu estou a buscar o reino de Deus. Não. Da mesma forma que nem todo mundo que vem todos os cultos na igreja tem o coração voltado para Deus. Alguns estão a tentar, outros estão a fingir, outros estão a perder tempo. Irmãos, não dá para vos contar o que pessoas que vêm nessa igreja fazem lá fora. Ninguém falou conta, pai. Perderam a vez. Não dá para vos contar. Aqui ainda não está grave, graças a Deus, e nem vai ficar no nome de Jesus. Mas há lugares que é assustador. Há igrejas que são assustadoras, e falo com todo respeito, sem estar numa plataforma de julgamento. Há igrejas que você vê, o irmão todos os dias está lá e é traficante de droga. A irmã todos os dias está lá no culto e é do sistema. Ela vai sair do culto e vai atender um cliente. Oh, não finjam que vocês não saibam disso. E todos os dias está lá. Então nem todo mundo que vai para a igreja está com o coração voltado para Deus. Nem todo mundo que está ali. O próprio Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão herdar o quê? O reino de Deus. Alguns vão chegar lá e vão dizer, Senhor, eu fiz, eu assado, eu cozido. Ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim porque eu não te conheço. E nós poderemos nos assustar. Oh, não era o irmão do louvor, não era o irmão do assado, não era o irmão do protocolo, não era a irmã da limpeza, não era o intercessor, não era evangelista. Como é que foi para a porta larga? Porque nem todo mundo que entra para as nossas igrejas tem o coração virado e voltado para Deus. Mas veja como é que Deus me ama e como é que Ele te ama. Ele está nos dando a oportunidade de nessa noite corrigirmos as coisas erradas em nós. Caráter, conduta, desejos, vontades, ações, atitudes. Ele está a trazer uma palavra para que nós possamos o quê? Corrigir as fontes e os desejos que emanam do nosso coração.
Nem todo mundo que vem para a igreja vem com o coração correto. Existem aqueles que são sinceros de coração, que eles sabem, eu sou falho, eu sou pecador, estão a lutar com Deus deles. Mas existem aqueles que todos os dias entram na igreja e não estão a fazer esforço algum para melhorarem como pessoas. Existem pessoas nas igrejas, cheio de pessoas assim. No ministério que eu cresci, eu me lembro que os meus professores, na altura eu ainda estava na escolinha, os meus professores, o desejo deles, sabe qual era? Era só visitar a casa de cada aluno, para ouvir dos pais o relatório dos obreirinhos. De Arrozi e outros. Eles só queriam visitar as casas dos obreiros, da escolinha e tal e tal. Era só o desejo deles, para sentar ainda com os nossos pais. Porque às vezes na igreja, nós somos os melhores obreiros, puxa a cadeira daqui, leva a cadeira, cuida bem da criança, varre. Quando chegas em casa e sentas com o pai dele, com a mãe dele, a pessoa que está consagrado na igreja e na casa dele não sabem que ele é obreiro. O Mano Mingo é obreiro lá na igreja. É mesmo obreiro esse? Pai, ele diz obra. Porque as obras dele não é obra de obreiro. E nós aqui também estamos ouvindo mesmo que ele está aí na igreja, toda hora estou na igreja. Mas esse é mesmo obreiro. Não, é obreiro mesmo lá. É da intercessão. É por isso a igreja afinal não está crescendo. Intercessor nem todo mundo que entra aqui está com o coração voltado para Deus. Visita ainda o pai dele. Vamos fazer um programa aqui. Só de ir visitar a casa dos obreiros. Sentar com os pais. Então, como é que é o fulano? Como é que é a fulano? Pastor, é dor de cabeça. Não estamos a ter paz. Nem todo mundo que entra nas igrejas está com o coração voltado para Deus. Eu vou falar novamente. Existem aqueles que são sinceros de coração. Eles sabem, eu estou a lutar com álcool, eu estou a lutar com cigarro, eu estou a lutar com a droga, eu estou a lutar com a prostituição, eu estou a lutar com a rabugentice. Existem aqueles que são sinceros de coração e que se achegam a Deus de tempos em tempos para Deus os ajudar, os moldar. Mas existem aqueles que nada fazem e que se você lhes disser, você tem esse problema, ministro. Pai, eu. Se você lhes disser, você tem esse problema, irmã Maria, você já sabe que nunca mais vai ver aquela irmã na igreja. Eu às vezes falo na pastora, a pastora às vezes me fala uma coisa, eu falo, pastora, há brigas que eu não preciso comprar. Deixa só assim. Deixa só. E na semana passada estávamos a conversar sobre algo, porque nós somos os pastores e estávamos a fazer uma avaliação das nossas ovelhas e falávamos sobre algo, e nós dissemos o quê? É mesmo assim, igreja é assim, igreja é isso. Tem aquelas pessoas que vão te dar muito deles. E tem aquelas pessoas que você não vai aceder a nada deles. Tem aquelas pessoas que são sinceras de coração e sabem, eu sou falho. Mas tem aquelas pessoas que vêm, eu gosto da atmosfera da igreja, ar-condicionado, cantar ligado, olha, estou a gostar, a decoração está a melhorar. Mas no dia a dia, o que houve, nada se esforça para o quê? Para aplicar. E são as mesmas pessoas que entra ano, sai ano, não conseguem perceber por que não há nenhuma evolução significativa na vida dele, coração. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, à procura de quem ele possa manifestar o seu poder sobre. Vamos lá bem rápido, 2 de Crônicas, capítulo número 7. 2 de Crônicas, filho, não queres trocar? Você quer mesmo já nos levar para o céu? 2 de Crônicas 7. Vamos lá, 2 de Crônicas 7, capítulo número 11. Pode ser um outro fundo assim, mais nessa linha, só não precisa ser mais perto do que ele está. Vamos lá, 2 de Crônicas 7, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão, aqui era quando Salomão tinha acabado de consagrar o templo ao Senhor, amém? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o quê? Ou seja, ele conseguiu fazer tudo o que ele se propôs fazer, amém? Ok. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração
e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas veja, Salomão, se porventura, versículo 13, se porventura, o que Deus está a dizer, se por alguma razão os céus se cerrarem e não houver chuva, e eu enviar uma peste de gafanhotos para consumirem a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, tem uma solução, Salomão. Que solução é essa, Deus? Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e fazer o quê? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e voltarei a abençoar a terra deles. Quer dizer que Deus estava a dizer, Salomão, às vezes a bênção que não vem por causa da falta de conversão, porque o estado da pessoa não está a mudar. Ele até está a orar. Então Deus está a dizer, antes de orar, para eu ouvir dos céus e abençoar, é necessário que haja conversão. É necessário que haja abandono do erro. E nós não podemos fingir que nós não erramos. Todos erramos. Eu falo desde a gênese dessa igreja, que aqui todos são pecadores. E o número 1 da fila quem é? Sou eu. Então Deus está a dizer a Salomão que às vezes tem bênção que não vem. Às vezes o céu está fechado. Não é maldição familiar, não é maldição hereditária, não é altar satânico, é falta de conversão. Salomão, se vier peste, se vier dor, se vier crise, se vier fome, se vier algum aperto, certifica-te primeiro. Ao invés de combater Satanás com as tuas orações, primeiro certifica-te que o meu povo faça o quê? Se humilhe. E quando eles orarem, eles oram no sentido de buscar a minha face. Não oram primeiro para pedir o carro. Eles oram primeiro para buscar a minha presença. Por quê? Porque a minha presença, ela é redentora, é remidora. Então quando eles forem orar, eles não vão orar, Deus abençoa o meu casamento em primeira instância. Primeiro eles vão se humilhar, vão buscar a minha face e vão se converter, transformar-se, mudar, propor-se a mudar, aceitar que há uma necessidade de mudar. Quando nos convertermos, o que é que Deus vai dizer? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra fala de quê? Do local da colheita, do local da semeadura. Por quê? Porque no contexto da altura, esse era um povo que vivia maioritariamente do fruto da terra e da criação animal. Então haviam fases que, por mais boa que fosse a terra e por mais perfeita que fosse a semente, o povo plantava e não colhia nada. Então Deus está a dizer, agora eu vou voltar a sarar a terra dele. Não vão pedir primeiro o carro, vão reconhecer a necessidade de voltarem o seu coração para mim. Vão reconhecer a necessidade de corrigir o seu coração. Vão abrir a boca. O que é confessar? Confessar é falar. E confessar, o que às vezes nós fazemos na nossa confissão, sabe o quê? Pai, eu sou pecador, eu sou pecador. Você sabe que você roubou? Fala mesmo, eu roubei. Não, eu sou pecador, eu tenho pecado. Não, você sabe o nome do teu pecado. Você sabe que você se prostituiu. Fala, eu mesmo me prostituí. Você sabe que você desviou mercadoria da empresa, 2 contentores. Senhor, aquele contentor eu nem precisava te dizer, mas eu tenho que confessar. Fui eu que fiz. Confessar, não é? Eu nos meus filhos, quando eles fazem alguma coisa e eu peço para eles confessarem, eu não quero que eles me digam, papai, eu sou falho. Não, eu quero que ele me diga quem comeu o que estava aqui. Quando ele abre a boca dele para confessar, ele tem que me dizer o quê? Papá, fui eu. Eu disse para você não sair. Cheguei, ouvi um relatório que você saiu. Você saiu ou não saiu? Papai, eu às vezes mesmo, às vezes saio. Não, eu não quero às vezes. Eu quero que você me diga o quê? Papá, disseste para eu não sair, mas eu saí. Isso é que é confissão.
Pai, perdoa meus pecados, eu sou pecador, falho muito contra ti. Como? Falhas de que forma? Falhas fazendo o quê? Porque quando a nossa confissão é sincera, nós estamos a abrir margem. Eu falava na reunião com os obreiros, confissão é libertadora. Quantos de nós já tivemos a experiência de, às vezes, fora da oração, mas de às vezes falar com alguém, estávamos a passar por algo, sentamos com alguém, falamos o que tínhamos que falar, o que tínhamos feito, e depois da conversa, ou nós é que dissemos, ou a pessoa disse, eu me sinto tão mais leve depois de ter falado contigo. Quem já passou por isso? Porque a libertação que eu e você precisamos está na confissão que não aceitamos fazer. Quantos de nós, se não nós, alguém que veio ter conosco e depois de abrir o coração, eu fiz isso, eu traí o meu marido, eu roubei, eu desviei, eu tenho esse desejo, eu faço essas coisas, e depois de ter falado e você ter abraçado a pessoa e terem conversado, a pessoa sai da tua presença e diz, eu me sinto mais leve, eu me sinto bem melhor depois de ter falado. É o que Deus está a dizer ao povo. Há uma libertação que você só experimenta na confissão. Há um estágio de libertação divina que Deus só te dá acesso, não quando te impõe as mãos e você cai, mas quando você abre a boca e diz, Senhor, eu estou a lutar contra isso, ajuda-me a ser livre disso. E não quando fingimos, eu tenho um domínio disso. Nasci no teu obreiro mais ungido que eu. O azeite começa da cabeça e quando ando aquilo fica tipo eveu, arrasta o chão. Aí esses miudinhos estão a se converter agora, que isso vai lhes deixar cair. Eu tenho um barbarija no espírito. Davi também tinha barbarija. Ele não deu conta como é que ele caiu com Betseba, sei lá. Hello? Sansão também era forte no espírito. Quando ele deu conta, uma abençoada como a Dalila acabou com a carreira e o ministério dele. Hello? Então não vale fingir que eu não estou sujeito a isso. Aí são aqueles, eu sei que caem nisso. Todos aqui podem cair em todos os tipos de erros e todos os tipos de pecado. Basta você estar vivo. Você pode nunca ter roubado e nunca ter desviado. Você está vivo. Há circunstâncias que o inimigo traz no aperto e na fome. Às vezes o teu filho está doente. Não importa se vai dizer, não, é que o meu filho estava na beira da morte. Não era teu dinheiro. Se você tirou o dinheiro da empresa para resolver o problema do teu filho, ainda se chama o quê? Se chama roubo. É só estar vivo. Então, enquanto nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a todos os tipos de erros, até aqueles que nunca pensamos que um dia fôssemos cometer. Quer dizer que tem coisas na minha e na tua vida, amados no Senhor, que só estão fechadas, presas, porque nós nunca confessamos. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C. Tenha misericórdia de mim, perdoa-me, ajuda-me nessa fraqueza, ajuda-me nessa deficiência, ajuda-me para que eu não me volte mais para esse lado, para que o meu coração esteja de fato voltado para ti. Quando nós amadurecemos a esse nível, nós vamos experimentar libertação verdadeira. Bem rápido, e aqui eu fecho por conta do tempo. Tiago, capítulo número 4. Dá para pegar alguma coisa? Glória a Deus. Tiago, capítulo número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje, por acaso, estranhamente, eu nem estava para pregar esse capítulo. Mas enquanto eu estava na sala, eu fui para meditar. Eu já tinha fechado a mensagem. O Espírito de Deus disse, vai estudar Tiago. E comecei a meditar e a estudar o livro de Tiago. Não acabei o livro. O livro de Tiago, na verdade, é um livro que eu já estudei. Não tinha acabado o livro. Devo ter chegado depois no capítulo 4, alguma coisa assim. Não. Ou seja, não entrei para o capítulo 4. Cheguei no capítulo 3, não entrei para o capítulo 4. Acabei a meditação.
fui colocar o meu louvor para poder orar. E Deus, literalmente, imprimiu isso no meu espírito. Eu disse, eu já estava lá. Era só um pouco mais de esforço para acabar o 4 e eu ia perceber o que é que ele queria me mostrar. Amém? Então essa passagem nem estava no meu esboço. Mas vamos lá. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O que são deleites? Desejos, ou seja, as suas lutam, as suas guerreiam por causa dos desejos deles. Não, eu quero o petróleo daquilo que é da Venezuela, então eu vou combater a Venezuela para eu poder ficar com os poços de petróleo da Venezuela. Eu quero o petróleo da Líbia, eu vou atacar a Líbia, vou destruir o Gaddafi para eu poder colocar lá o meu pessoal em forma de tropa e soldados, mas para eles tirarem o petróleo da Líbia. Por que alguém assalta o telefone de alguém? Por causa dos deleites deles, dos caprichos deles, das vontades descontroladas dele. Então Paulo está a dizer, vocês guerreiam por quê? Vocês contendem por quê? Tem colegas que estão a pisar na cabeça do outro, tem colega que vai falar mal do outro no chefe. É por causa de quê? Deleites, carne, emoções. E algumas das vezes de desejos descontrolados. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis o quê? Alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Vamos lá, igreja. Porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos. Ou seja, há vezes que eu não vos abençoo, porque a motivação do vosso pedido é carnal, é caprichosa. Vocês guerreiam por causa da carne, dos deleites da carne. E a base pela qual vocês estão a vir diante da minha presença para dizer, me cura, me abençoa, me faz e me desfaz, é só por causa do capricho da carne. Ou seja, muitos de nós, e eu já falei aqui nessa igreja algumas vezes, bênção tem propósito. Deus te abençoa, não é para esfregar na cara de ninguém. Tem um propósito, que aquele carro veio para ti, que aquela casa veio para ti, que aquele emprego veio para ti, que aquela promoção veio para ti, que aqueles milhões e bilhões veio para ti, que aquele casamento veio para ti, que aquele filho está nos teus braços. Tem um propósito. Bênção tem propósito. Bênção não é para deleite emocional, para desejos descontrolados, ou para esfregar na cara dos outros que eu consegui e vocês não, ou eu consegui primeiro e não sei se alguma vez vocês conseguirão. Então a Bíblia está a dizer, pedis e não recebeis, porque o problema é só que vocês querem tudo por conta dos vossos deleites. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus está desde a semana passada a falar conosco sobre as coisas do mundo, sobre a inclinação do mundo, sobre a prioridade do mundo, sobre agir com o mundo. Veja o que a Bíblia está a dizer. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser o quê? Amigo do mundo, agir como o mundo age, andar como o mundo anda, falar como o mundo fala, se comportar como o mundo se comporta, proceder como o mundo se procede. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E nós podemos estar na igreja a ouvir a palavra e não demos conta que somos inimigos de Deus, porque a vontade do nosso coração é totalmente mundana. Nós podemos estar na igreja, às vezes até sentir o Espírito, aquele vento me passou, glória, aquela palavra hoje foi strong, e nem nos apercebemos que já fomos constituídos inimigos de Deus, porque os nossos desejos são totalmente iguais às coisas que o mundo ou o mundano deseja. Versículo 5, não é? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita
tem ciúmes, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, que é aqui o ponto que eu quero chegar na minha ministração. Chegai-vos a Deus. E o que é que vai acontecer? E Ele se chegará a vós. A limpai as mãos. Quem? Pecadores. E vós de duplo ânimo fazei o quê? Purificai os vossos corações. Ou seja, nós começamos esse culto dizendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, à procura de quem Ele possa usar do seu poder para abençoar e que tenha um coração que voltado para Ele. Paulo está a falar, Tiago, que tem bênção que não vem por conta da motivação pela qual nós queremos aquilo. E no final do dia, o que é que ele está a dizer? Tem um caminho que pode melhorar as coisas. Acheguem-se a Deus. Quando nos achegamos a Ele, o que é que vai acontecer? Ele vai se achegar a nós. Purifiquemos as nossas mãos, limpemos as nossas mãos. Nós que temos duplo ânimo, purifiquemos o quê? O nosso coração. Porque não tem como, veja, chamar a atenção de Deus com mãos impuras de pecado, com corações declinados para coisas erradas. Então nós não podíamos avançar para o coração do jejum sem nós começarmos. Ontem já estivemos falando sobre isso na abertura. Sem nós passarmos sobre isso. O que, pastor? Limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações. Achegarmos a Deus. Aproximarmos de Deus. Que o ano de 2026, um dos meus desejos para essa igreja é que fique claro que o nível do nosso crescimento espiritual passou para além das nossas expectativas. Que fique evidente que no meio da igreja, os obreiros, o povo, a comunidade no geral, experimentou um avanço e um crescimento espiritual em comum. Acheguemos-nos a Deus e purifiquemos o nosso coração. Não oremos só para Deus fazer o que Ele quer fazer. Há coisas que às vezes Deus não libera por causa do estado do nosso coração. Ele sabe que o meu coração não está preparado às vezes para algumas coisas que eu estou a pedir. E há nãos de Deus, amados no Senhor, que são proteção. Há nãos que Deus nos dá, que é manifestação de amor. Porque Ele sabe, no dia que você aceder àquilo, eu vou te perder. Você vai ser destruído. Porque o grosso das pessoas, muito mais facilmente, vêm para Deus e se firmam em Deus na base do quê? Na base da dor. Agora imagina se você na base da dor não estás a levar a sério a tua comunhão e caminhada com Deus. É quando você tiver o carro que você quer ter, a casa que você quer ter, os milhões que você quer ter, você tiver tudo que você quer ter. Nós já sabemos como isso funciona. Não, estou muito ocupado. Então tem negações de Deus que são sinais da manifestação do amor dele para nós. É para nos conservar. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus? Isso, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Você ouviu a palavra de Deus? E essa é a chave para essa sessão da noite. Essa é a palavra de Deus para nós nessa sessão da noite. Uma chamada para a correção do nosso coração. Porque é dele que tudo surge. É dele que tudo procede. É dele onde vem desejos. É dele onde vem vontades. É dele onde vem as motivações, das mais corretas às mais erradas. Você vai abrir a tua boca e vai dizer: Pai, eu sou pecador. Eu tenho falhado contigo na forma como eu trato o meu próximo. Eu tenho levantado falso testemunho contra o meu próximo. Senhor, eu tenho desejado coisas que eu não tinha que desejar.
Eu tenho cobiçado coisas que eu não tinha que cobiçar. Senhor, a tua palavra exortou-nos nessa noite, no sentido de corrigirmos o nosso coração. E eu confesso, Senhor, que eu sou um homem pecador e uma mulher pecadora. Eu confesso, Senhor, que eu sou um homem falho e uma mulher falha. Senhor, eu confesso que várias foram as vezes que inclinei-me mais para o mal, quando o meu coração tinha que voltar para o bem. E a tua palavra me fala com clareza que os teus olhos estão sobre toda a terra, à procura daqueles que tenham um coração puro, para que tu os possas abençoar. Senhor, perdoa-me nessa noite e traga-me para mais perto de ti. Que no ano de 2026, a começar por essa noite, eu possa estar mais perto de ti. Eu possa andar cada vez mais alinhado à tua vontade. Eu possa andar cada vez mais alinhado à tua palavra. Eu possa andar cada vez mais alinhado ao teu querer. Vamos lá, eu quero ver toda a igreja orar. Levanta a tua voz e abra o teu coração. Abra o teu coração. Essa é uma noite de avaliação espiritual. É uma noite de avaliação da nossa humanidade. E nós precisamos confessar a esse Deus que nós somos pecadores. E Ele disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos seus o seu clamor e sararei a sua terra. Quer dizer, amados, tem colheitas que não estamos a colher por causa da motivação do nosso coração. Tem resultados que não estamos a alcançar por causa do estado do nosso coração. Oh, fale com teu Deus. Seja sincero de coração. Diga: Senhor, eu sou soberbo, eu sou avarento, eu sou competitivo. Oh, Senhor, às vezes eu desejo sim coisas para poder mostrar nas pessoas que eu consegui. Mas, Pai, eu te peço nessa noite que toda a semente do orgulho, da mentira, da inveja, da cobiça, do pecado, da idolatria, do adultério, toda a semente do pecado seja arrancada do meu coração. Perdoa os meus erros e falhas e mantenha o meu coração correto, e mantenha o meu coração na linha correta. Pai, eu tenho muitos desejos imorais. Eu estou a lutar contra a pornografia, eu estou a lutar contra a masturbação, eu estou a lutar contra o adultério, eu estou a lutar contra a fornicação. Senhor, eu tenho desejos. Eu estou a lutar contra o álcool, eu estou a lutar contra o cigarro, eu estou a lutar contra o sexo e a prostituição. Eu te peço nessa noite, ajuda-me, Senhor, a manter-me correto. Ajuda-me, Senhor, a manter-me firme. Ajuda-me, Senhor, a manter-me alinhado. Não permita que eu me desvie mais para a esquerda. Não permita que eu me desvie para a direita. Amados do Senhor, é uma oportunidade única. É uma oportunidade única que Deus te deu. Abra o teu coração. Seja sincero com teu Deus. Seja sincero com teu Deus. Peça a Ele para te ajudar. Hoje é uma noite de avaliação humana e de avaliação espiritual. A palavra veio nos examinar. A palavra veio nos exortar. Nós somos falhos, sim. Nós somos pecadores, sim. Nós temos coisas horríveis dentro de nós. E essas coisas têm feito com que Deus vire as costas para nós. Pai, que eu me aproxime mais e mais de Ti. Que eu me achegue mais e mais a Ti. Isso, fale com teu Deus. Com verdade, com honestidade, com coração aberto. Tem coisas que você está a lutar e talvez ninguém saiba. Tem coisas com as quais você luta e talvez ninguém tenha noção. Essa é a oportunidade que Ele me dá. Essa é a oportunidade que Ele te dá. Essa é a oportunidade que Ele nos dá para alcançarmos misericórdia, ao confessarmos e ao buscarmos a ajuda dos céus e ao buscarmos a ajuda do alto. Pai, Tu disseste que se clamássemos pela ajuda, em tempo oportuno seríamos ajudados. Em tempo oportuno seríamos socorridos. Ajuda-nos, Senhor. Que o meu coração se volte para Ti. Que o meu coração se volte para Ti. Que os meus desejos se voltem mais para Ti. Que o meu coração se volte para Ti. Que eu me achegue mais a Ti.
Que eu me aproxime mais a Ti. Que eu não me perca na jornada. Que eu não falhe na caminhada. Alcança-me com a Tua misericórdia. Alcança-me com o Teu perdão. Alcança-me com a Tua compaixão. Alcança-me com o Teu amor. E ajuda-me com a força do Teu Espírito. Eu preciso de coragem para negar coisas que a minha carne quer. A Tua palavra diz que nós lutamos e guerreamos por conta de deleites. Tem coisas que queremos por conta de deleites. Peça a Deus para te dar força por meio do Espírito Santo, para nós termos a capacidade de negar desejos que às vezes queremos abraçar. Ajuda-me, Espírito Santo. Dá-me força, Espírito Santo, para rejeitar tudo que tem que ser rejeitado, para negar tudo que tem que ser negado, para não abraçar, Senhor. Dá-me força para eu ter a capacidade de dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao erro, não às falhas, e que eu possa ser aperfeiçoado na jornada. Isso, fale com Deus. Fale com Deus. Peça perdão. Abra o teu coração. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor por essa noite e pela sua palavra. Diga, Pai, obrigado por mais uma oportunidade que Tu me concedeste de ouvir a Tua palavra e agir correto, e fazer correto, e fazer bem. Como está escrito na Tua palavra, que como o Pai repreende o Filho que ama, assim Tu procedes conosco. Tu nos repreendes porque nos amas, Tu nos repreendes porque queres o nosso bem, e às vezes, como nós não sabemos como agir, Tu nos iluminas e nos ensinas por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso coração alinhado, a manter o nosso coração correto. Tira, Senhor, de nós todo desejo imoral. Tira, Senhor, de nós toda a imundícia. Tira, Senhor, de nós tudo que não agrada, tudo que não procede de Ti. E eu oro nessa noite, Senhor, que a partir de hoje, assim como falaste pelo ministério de Salomão, que as terras que estavam infrutíferas, que as terras que estavam inférteis, que as áreas da nossa vida que estavam improdutivas, elas sejam saradas em nome de Jesus. Pai, eu oro para nessa noite que o Teu povo orou, que o Teu povo confessou, que o Teu povo se humilhou, que o Teu povo se arrependeu, que Tu cumpras aquilo que disseste na Tua palavra. Sara a nossa terra, sara a nossa vida, sara e torna-nos frutíferos em vários segmentos da nossa vida em nome de Jesus. Torna-nos frutíferos, torna-nos produtivos. Sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara o nosso corpo, sara a nossa vida. Torna-nos geradores de resultados. Tua palavra declara que nisso é glorificado o vosso Pai, que dês frutos. Senhor, sara-nos para que possamos gerar frutos, frutos do ventre, frutos do trabalho, frutos da nossa mão, frutos do labor, frutos da intelectualidade, frutos, Senhor, em tudo que nos propusemos fazer. Que prosperemos
e frutifiquemos em todos os segmentos, frutos do Espírito, frutos espirituais, frutos materiais. Sara a nossa terra, Senhor, e torna-nos frutíferos, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê dá um amém bem forte e celebra o nome do Senhor pelo seu amor, bondade e misericórdia. Aleluia! Amém, glória a Deus, aleluia.